iniciar aqui, ó. Eu preciso virar a câmera pra mim? Ela vai estar aqui assim, já tá gravando já. Tá. Aí você só mexe tudo normal, quando a aula acabar você clica aqui e clica em interromper. E aí já pode tirar o pendrive, eu botei pra ele gravar a aula no pendrive daí, tá? Tá. Só isso. O resto... Só interromper e tirar fora o pendrive. Isso, o resto... Aí o pendrive pode deixar aqui em cima daí. Tá. O resto normal, pode usar o teu computador como normalmente usa, tá? Tranquilo. Vendo lá, qualquer coisa me... Obrigado, João. Desculpa a demora, que eu queria que o jogo rodasse direto no pendrive e nem precisasse instalar nada, né? Daí não deu problema. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Fundamentos da Administração. Deixa eu deixar aqui. Eu vou começar a minha chamada. Bom que normalmente vai só ficando bem no C. Bom, mas a apresentação formal eu vou fazer. Acho que vocês merecem, né? Uma aula normal, vocês estão aí, né? Vocês estão presentes, vocês vieram. Vai ser feita uma aula normal e que a gente possa começar essa disciplina com o pé direito, que a gente consiga trocar experiências, compartilhar conhecimento, que é isso que faz a gente sempre evoluir. O meu nome é David, o Camilo já me conhece, né? Camilo de outra disciplina. A Bianca ainda não, a Bianca. Então, muito prazer. Eu sou da área de finanças, da área de contabilidade e alguma coisinha do direito, né? Mais voltado para o meio empresarial, a gente também manja um pouquinho, tá? Mas a especialidade é finanças e contabilidade. Então tem algumas disciplinas que eu dou na escola, TGO, próprio fundamentos, gestão de qualidade, gestão de pessoas, eu já dei também. Todas elas mais voltadas e com as mesmas características. A aula minha é uma aula conversada. A Camila sabe, né, Camila? Eu não gosto de ficar aquela monotonia, de só ler slide, o que vocês acham, né? Eu gosto da coisa dinâmica. A gente conversa, a gente troca ideia, a gente questiona, eu estou aqui aberto a dúvidas, sugestões. Eu não sou nada mais do que vocês, eu também estou aqui para aprender. E o pouco que eu sei, eu compartilho com vocês, e o que vocês sabem, vocês vão compartilhar comigo também. É assim que funciona, tá? Para a gente começar hoje, eu vou apresentar a disciplina para vocês. A nossa disciplina, eu já vou espelhar aqui, tá? A nossa disciplina, ela é a essência da administração. A administração, eu sou suspeito em falar, mas ela é uma disciplina fantástica, porque ela envolve diversas áreas. Ela envolve a própria contabilidade, ela envolve psicologia, ela envolve o direito, ela envolve diversas áreas que juntas tentam achar o meio termo ideal para a arte de gerir um negócio, de gerir uma empresa, que não é algo fácil. Tu sabe, né, Camila? Tu tem empresa, tu sabe que não é nada fácil. Tu trabalha com o que, Bianca? Sou prof de creche. Prof de creche? Que legal. E que creche tu trabalha? Na ABCEL, lá em Linha Santa Cruz. A minha esposa é da pedagogia. É? Ela trabalhou no Colégio Marista há muitos anos. Ela se formou em 2015. Ela trabalhou durante 10 anos na escola Marista, em São Luís. Trabalhou em algumas escolinhas também. E aí ela saiu da área. Ela foi fazer outra coisa. Hoje ela continua sendo prof, só que de yoga. Nossa. Não quis mais as crianças. Mas ela gosta, ela super se identificou assim. Não saiu por não gostar, saiu por ter surgido oportunidades, né, diferentes. Se formou nisso e está trabalhando com isso. Eu adoro esse nome. Prof de creche. Prof de creche. Prof de creche. Ai, eu adoro, tô te falando. É que eu acho que ninguém me espera. Todo mundo faz uma cara assim na minha coisa de curso. Tomara que funcione, né, gente? Tão bom aqueles olhos desse jeito. Funcionou. Bom. Eu assim começa. Ah, meu. Então tá no slide meu nome, tá no slide meu e-mail. Vou compartilhar também. Vocês devem já estar no grupo lá, né? Meu
contato está ali também no meu WhatsApp. Me chame sempre que for necessário, sempre que surgir alguma dúvida. Bom, a nossa disciplina, gente, ela é composta... Não sei por que eu abri esse slide se eu não queria mostrar isso aqui para vocês. Eu queria mostrar outra coisa. Quero mostrar o cronograma. Aqui, então, está representado o que é o Fundamentos, tá? Começando hoje, dia 11 de maio, finalizando no dia 6/7. Se vocês observarem todas as datas, nós vamos ter um salto aqui do dia 1/6 para 15/6. Sabem por quê? Corpus Christi. Feriado. Vai ter um feriadinho na quinta-feira, tá? Logo depois da primeira prova. Só pra ficar com a nota, né? Mas eu costumo, Bianca, assim, eu costumo passar logo os resultados, tá? Fizeram a prova hoje, eu já costumo corrigir logo e já informo vocês, já informo para a secretaria. Às vezes até na mesma noite eu já sei os resultados. Da outra vez acho que a gente tornou todas as coisas da secretaria e ele também pediu a nota. Foi legal. Foi. Não foi tanto assim, não. Foi. Não assusta, colega. Para hoje nós temos previsto apresentar um pouco do que é a disciplina para vocês, né? A parte introdutória, a parte conceitual, o que nós vamos trabalhar, quais os dias, quais as datas nós vamos trabalhar. Então a nossa disciplina está dividida em 2 provas, um trabalho valendo 2 pontos e o exame, que com certeza vocês não vão nem se preocupar com ele, né, Camila? O exame está aqui só para constar, porque eu tenho certeza que vocês não vão precisar dele, né? Para hoje, vamos falar sobre como a administração vem se moldando, como ela vem resistindo, como ela vem se transformando, né, ao longo dos anos. Por que a gente faz algumas coisas de determinadas maneiras e não de outras? Tudo isso existe, para tudo isso existe uma fundamentação. Tá? Essa palavra aqui ela não existe à toa. Quando a gente fala de fundamentos, a gente está buscando a essência daquilo. E se aquilo existe, é porque um dia alguém pensou naquilo. Ou porque surgiu alguma necessidade para que aquilo existisse. E alguém, né, ao longo dos anos sempre surge alguém à frente do seu tempo que consegue pensar em maneiras de solucionar aquilo que, por vezes, né, necessitava de uma solução, ou que conseguiu se antever aos fatos e pensar em soluções lá na frente. Então nós temos pessoas que foram muito importantes, pensadores, escritores, professores, que estavam à frente do seu tempo e foram os criadores desses conceitos, né? Na nossa segunda aula, que está prevista para o dia 18, nós vamos buscar os aspectos históricos, buscar as questões lá dos primórdios, a teoria dos conceitos que envolve a nossa disciplina. Tá? A parte conceitual é um pouquinho extensa e quando a gente fala de fundamentação, a gente não consegue fugir de conceito. Então ela é bem trabalhada nessa parte histórica. Tá? Por isso que nós temos aí previsto, dá para se dizer, nas 3 primeiras aulas a gente vai abordar bastante sobre a parte conceitual. Na 4ª aula, nós já vamos começar a entrar na parte das tarefas, parte de divisão de trabalho, né? A parte de divisão estrutural, conceituação estrutural, conceituação de cargos, funções, enfim, né? Nós vamos nos preocuparmos com isso antes de vermos o que nós temos que ver antes. O resumo da ópera dessas 4 primeiras aulas será a nossa primeira avaliação. Não se preocupem com ela. A primeira normalmente é bem tranquila. Mesmo. É bem tranquila. A primeira é tranquila. É bem tranquilo. Após a nossa primeira prova, né, teremos uma folguinha aqui de uma semana, em razão do feriado, e aí entraremos com tudo na escola comportamental. O que a escola comportamental nos ensina, né, nos ensinou, e depois nós pulamos para a cultura organizacional, por que
o formato de divisão, de formação e de divisão das empresas até os formatos que nós temos atualmente, como que eles se moldaram, como isso surgiu, como isso aconteceu ao longo dos anos. Isso nós vamos ver na cultura organizacional, tá? Entraremos um pouquinho nas funções administrativas já no dia 22, e aí... É de propósito do mesmo dia ali, aula 7 a 8, é dia 22 às 2. Não, tá errado. 22 do 9? Não, tá errado essa data ali. Pois é. É que daí vai, tipo, faltar uma semana, né? Não, não é 22 Não é do 9. 22 do 6 e 22 do 9. Já vamos corrigir isso aqui, peraí. Por que do dia 22? Ó, 1 do 6 tá aqui. 8 do 6 é feriado, né? Então pulou. 15 do 6. 22 do 6. 29 do 6 aqui. Tá? E daí a prova vai pro dia 6. É. 29 do 6. (6 de julho) a prova. Que é quando finaliza a nossa disciplina. Foi só um errinho aqui no meio, tá? Então, 6 de julho, na verdade, aqui finaliza a disciplina porque o exame não conta. E é 23 aqui, não 22. Acho que agora tá certinho, né? Sim. Tá, 6 do 7, então, por óbvio, o exame não vai ser no 6 do 7, será no dia 13 do 7. 13 do 7. Obrigado por ter visto isso para nós, tá? Pessoal, dúvidas em relação ao nosso Ali a aula programa? 4 também tá errado. Aqui em cima? 25 do 8 de 22. Oh, meu Deus. Sabe o que foi isso? Eu só espelhei isso e fiz rapidamente as datas. Devo ter me passado nas datas. Ela vai atrasar mais uma semana. Deixa eu fazer o seguinte, tá? Eu não vou corrigir isso agora. Não vamos preocupar com isso agora, tá? O mais importante é, inicia hoje 11 do 5 e finaliza 6 do 7, tá? Deixa eu organizar isso, porque provavelmente lá, porque se eu puxei daqui e coloquei lá no AVA para vocês, provavelmente lá também está errado, tá? Então a gente tem que fazer isso aqui com mais calma, deixa eu organizar isso e depois a gente retoma, tá? Começando então, fundamentos em administração, gente. Pesquisando. Abriu. Como eu disse para vocês, as coisas se modificam e mudam com o passar dos anos, né? Isso na administração é muito comum. Nada na nossa área é fruto de comodismo. Tudo mudou conforme necessidades ou conforme visões de quem estava à frente do seu tempo, né? Quando a gente fala em modificações nesse cenário, como as coisas se transformaram, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz no ambiente empresarial, no ambiente de negócios, a gente faz pensando em qual público que nós pretendemos atingir com aquele produto que nós fabricamos ou com aquele serviço que a gente presta, né? Para isso, para que a gente entenda como as coisas se revolucionam e como a gente também tem que se adaptar a essas transformações, a gente precisa entender como o nosso público consumidor age, compra, consome, né? Como ele pensa, porque acompanhando essa tendência de modificação, a gente também vai conseguir transformar o nosso negócio para atender essas necessidades. O perfil dessas pessoas, desses consumidores, ele se modificou muito com o passar dos anos. E essas modificações trouxeram alguns nomes específicos para essas gerações que possuíam hábitos de consumo
com algumas características diferentes que foram mudando ao longo dos anos. Começando pela geração X. Quem era a geração X? Né? Os nossos pais, os nossos avós. Se você pensar na forma como você consome hoje em dia, como você exige, né, dessas empresas nas quais você compra, que prestam um serviço para você, essas exigências mudaram muito, né? Lá nos anos 60, 70, 80, nós tínhamos consumidores que tinham outras preocupações, características bem diferentes de hoje em dia, né? Então, para essas pessoas nascidas nos anos 60, 70 e até início dos anos 80, ao qual nós chamamos de geração X, eles foram aqueles primeiros, aquelas pessoas, aqueles consumidores que tiveram os primeiros contatos com, que tiveram aquele primeiro contato com o uso do computador, né? Que tiveram, nessa época ainda não tinha o celular como nós temos hoje, mas eles foram introduzidos aquelas primeiras tecnologias que foram surgindo. Por que é importante a gente falar isso, gente? Porque no momento que surge uma nova tecnologia, você pode pensar até hoje que isso seja bem ultrapassado. Vamos imaginar aqui uma que já é totalmente ultrapassada. Uma máquina de escrever. Imagino eu que vocês já tenham visto, sim, já trabalharam com máquina de escrever, já apertaram os botões lá. Quando ela surgiu, modificou todo o mercado, né? Imaginem vocês como as coisas eram antes de ter essa tecnologia, como que as empresas se adaptavam e como passou a ser após a introdução dessa tecnologia, né? Modificou as relações de trabalho, porque tu tinha que ter um curso de datilografia, né? Tu tinha que estar apto a trabalhar com essa máquina, porque não eram todos os profissionais que estavam aptos, somente aqueles profissionais que tinham um curso de datilografia, né? Eu não vou dizer que não trabalhavam com elas, mas se você tivesse um curso, você estava mais apto e fazia mais rapidamente as tarefas conforme as demandas da empresa, né? Então essa geração foi aquela geração que começou a ter aquele primeiro contato com essas primeiras tecnologias. Posteriormente veio o fax, né? Eu vou falar de um que eu não lembro muito, assim, não tenho muita lembrança, mas eu já escutei falar muito, que é o telex, né? Que é o equipamento lá. Eu não sei nem explicar direito como ele funcionava, mas o telex existiu um pouco antes do fax. O fax ele é um avanço, uma modernidade em relação ao telex. Logo que a gente comprou a loja, vinha por fax os pedidos e coisas. Mas o telex você chegou a... Não. Também pra mim é novo. O telex, ele é uma coisa assim, era por batidinhas. Tá? Eu nunca utilizei, o fax eu usei, até pouco tempo que tinha na empresa. É uma tecnologia que não é tão ultrapassada, né? Vou contar aqui uma historinha. Em 2019, nós estamos em 23, 4 anos atrás. Eu e minha esposa fomos fazer uma viagem. Daí a gente definiu. Isso foi um pouco antes do nosso casamento. Vamos juntar uma grana e vamos fazer uma viagem. Para onde a gente vai? Daí nós tínhamos algumas opções. Chegamos à conclusão que a gente iria para a Itália. Nós tínhamos 3 opções. Era a Alemanha, era a Inglaterra ou era a Itália. Aí nós chegamos à conclusão que a gente queria muito conhecer Roma, né? Toda a parte histórica de Roma, a gente queria conhecer o Vaticano, a gente queria conhecer a região da Sicília, minha esposa gosta de vinho, eu também gosto. Vamos conhecer Florença, vamos conhecer Milão, então nosso ponto vai ser a Itália. Nos organizamos, reservamos com bastante antecedência, aquela coisa toda e tal. Vamos no Vaticano, vamos visitar o Vaticano. Mas como é que faço a participar da audiência com o Papa? Beleza, saiu eu lá, 4 anos atrás, pesquisando no Google, na internet, como é que faria para participar da audiência papal. Vocês sabem como é que a gente conseguiu uma entrada para a audiência papal? Com fax. Meu Deus!
O Vaticano só aceitava pedidos, solicitações de pessoas que queriam participar da audiência papal via fax. Tem até hoje lá o ingresso que nós recebemos, tudo via fax. O fax, chegaste a alguma vez enviar algum fax, receber algum fax? Como é que funcionava? Diferente do e-mail, que tu pega hoje e tu manda determinado e-mail para alguma pessoa, e ele vai constar lá, né? No momento que a pessoa acessar, ele vai estar lá. O fax não. O fax, alguém precisa atender o telefone e precisa estar disponível para receber naquele momento. Até existe, esses mais modernos, existe uma função ali que ele recebia sem que ninguém precisasse atender. Mas a tecnologia era assim, né? Eu estou falando de 4 anos atrás. Então imaginem vocês, lá nos primórdios da geração X, nos anos 60, anos 70, como a introdução dessas tecnologias começou, mesmo que minimamente, as mudanças na relação de trabalho. Essa geração também tinha como característica pessoas que eram confiantes, né, queriam mudar o mundo, pessoas sonhadoras, pessoas que querem rapidamente chegar ao topo através das suas carreiras, através da conquista de melhores cargos, né? Porque essa geração aqui, se vocês puxarem lá pelos pais, pelos avós de vocês, valorizavam muito isso. Eu quero subir de cargo na empresa que eu trabalho. Meu nome, né? O sobrenome carregar assim, Eu quero uma plaquinha com meu nome escrito lá, gerente, né? Eles valorizavam isso. Comparem rapidamente agora, vamos fazer uma ponte para a geração atual. A geração de hoje se preocupa com isso? Nem pouco, nem pouco. O que a geração de hoje busca? Reconhecimento nas redes sociais, eu quero ter seguidores, eu quero estar por dentro do que está acontecendo, eu quero fazer reels, né? Eu quero saber a música que está tocando, porque essa música vai me dar mais visualizações. Percebam, gente, como dos anos 60 aos dias atuais, a percepção do que era importante no mercado de trabalho para hoje em dia se modificou quase que 100%. Hoje em dia, gente, para conseguir uma mão de obra qualificada para determinadas funções, é um parto. As pessoas não querem mais isso. As pessoas querem facilidade, querem home office, querem trabalhar com o computador, querem trabalhar de preferência com o celular e de preferência no máximo 4 horas por dia. Então imagine vocês duas, grandes gestoras que serão, os desafios que encontrarão com essa geração atual. Não vão ser poucos, né? Mas naquela geração, nós tínhamos também como outras características, pessoas que tinham mais ambiciosidade com seus sonhos, né? Que significa? Querem chegar rápido ao topo, querem buscar, né? Eu quero ter uma casa boa, quero ter um carro bom, de preferência mais do que uma, cara. Trabalhava a vida toda, eu sempre nos meus avós, tipo, a vida toda trabalhando pra ter a casa, pra ter, tipo, sabe, nem aproveitava muitas vezes a vida só pra ter aquele bem material, assim. Um plano de carreira, já viram falar um plano de carreira? Os bancos ainda possuem isso, é um plano de carreira. Você começa lá como estagiário, e aí tu tem um programa de pontuação que tu vai crescendo, daí do estagiário tu vai virar um office boy, de office boy tu vai virar um operador 1, depois tu vira o 2, depois o 3, aí tu chega como coordenador. Nossa, era o sonho dessa geração aqui. Crescer pelo seu trabalho, crescer pelo seu reconhecimento, pelo seu cargo, dentro da organização, né? Eles pensavam o quê? Que um bom salário é fundamental. Eu não tenho como chegar no topo, eu não tenho como conquistar as minhas coisas se eu não tenho um bom salário. E para eu ter um bom salário, eu preciso, né, rapidamente, para eu chegar no topo, eu preciso ter um bom salário. E para eu ter um bom salário, eu preciso valorizar o meu cargo, valorizar a minha empresa, valorizar quem me dá essa condição, né? O que mais? Existia uma certa dificuldade para se trabalhar em equipe, né? Pessoas mais individualistas, né? Pensavam mais assim no que eu quero, no que eu busco, nos meus objetivos e não tanto nos objetivos do todo, né?
aquela geração mais workaholic, né? Com preocupações mais individuais, buscavam o que eu quero, o que eu sou, né? E não o que a sociedade quer, o que a sociedade espera. Pessoal, a geração X é isso, tá? Pessoas nascidas lá nos anos 60, 70, até meados de metade dos anos 80, pensavam assim. Por que é importante eu entender isso, né? Porque as relações de trabalho e algumas características do gerenciamento das empresas nasceram aqui, né? Por pessoas que tinham essas características. E como tudo muda, aqui não foi diferente. A geração seguinte, ao qual nós chamaremos de geração Y ou a geração milênio, tá bom de ver isso aqui? Não. Não. Vamos ver esse na frente, acho que vai melhorar um pouquinho. Eu acho que eu li isso. Aqui. Melhorou, né? Sim. Tá. Então a geração Y, que pega aqueles nascidos no final dos... A gente trabalhou em TGO, né? Gerações, essas gerações. Trabalhou um pouquinho. Sim. Também pega a teoria, né? A geração Y, que pega aquelas pessoas nascidas no final dos anos 70, início dos anos 80, aquela geração mais rock and roll, né? Mais louca, no sentido de, o meu pai se preocupa com o cargo dele, eu não tô nem aí, sabe? Herança. O que eu quero? Eu quero ser livre, eu quero poder fazer a minha música, fazer a minha arte, né? Essa é a geração Y. Sem tanta preocupação, com aquilo que a sua geração anterior possuía, no sentido de cargo, trabalho, reconhecimento, um pouco mais livre, né? Tipo do trabalho importa mais que o cargo e o salário. Aqui nós já começamos com algumas características um pouquinho diferentes, ó. Não é porque esse cargo me paga mais que eu vou fazer se eu não gosto disso. Não é porque está me pagando mais, não é porque eu vou ser mais reconhecido, que eu vou estar na hierarquia da empresa num local diferente. Eu não vou me propor a fazer isso porque não é isso que eu gosto de fazer, né? Como característica também, querem aprender a ter liberdade para criar, autonomia, né? Começou aqui, gente. Começou aqui a questão da autonomia. Pessoas com alta capacidade de criação, elas tendem a ter melhores qualificações dentro das empresas. Você tem como qualidade, né? Aquela diferenciação de resolver problemas, de criar algo novo, criar inovações. Isso vai te colocar automaticamente em locais diferentes dentro do negócio. E isso vai te dar o reconhecimento que você precisa. Não aquele cara, mas a tua capacidade de criar, né? Essa geração, ela também gosta de trabalhar em grupo, de colaborar, de compartilhar. Não tanto mais o que eu quero, mas o que nós queremos, o que nós buscamos, né? Não lidam muito com a hierarquia e organograma. Não estão nem aí para isso. Se a Camila é minha coordenadora, então por isso eu tenho que respeitar as ideias dela. Nem sempre, né? A geração já pensava assim. A Camila também erra. A Camila também pode ter os defeitos dela, pode ser que ela não esteja enxergando determinada situação como eu estou enxergando, né? O que mais? Necessitam de colaboração e falam o que pensam, né? Pensem vocês agora como é lidar com situações assim, onde você tem num setor, num local onde você tem mais pessoas que vocês coordenem, como é lidar com pessoas assim, né? E colaboradores assim. Ou não digo até rebeldes, mas que criem situações que exijam um pouco mais do gestor até na resolução de conflitos. Não é só baixar as orelhas e sair caminhando, né? Tipo,
Já tem a sua opinião. Exatamente. Existem perfis de colaboradores bem diferentes. Aquele que aceita o que tu vai pedir para ele, né? Você tem que fazer aquilo porque eu estou te pedindo, estou te mandando fazer desse jeito. Ou existe aquele gestor que já é mais do diálogo, né? Bianca, vem cá, preciso que tu faça isso para mim, tá? Mas eu preciso que tu apresse um pouquinho a realização dessa tarefa, né? Porque o tempo aqui vai ser importante. A Bianca toda vez vai questionar. Não, mas eu não quero fazer isso agora. Tá, eu vou fazer, deixa que eu faço. Aí nunca cumpre o prazo, nunca faz, né? Então, existem muitos perfis diferentes hoje em dia para você trabalhar. O perfil da geração Y era justamente esse tipo de pessoa que questionava tudo, sabe? Tá, até fácil, mas eu poderia fazer diferente. Até fácil, mas não estou com muita vontade de fazer, né? Percebam a diferença já da geração Y para a geração X. Como já teve um pulo de características, né, que modificou as relações de trabalho. O uso de tecnologia já é normal em suas relações de trabalho. Anos 80, é que aqui pega o início dos anos 80. Então essa geração, anos 90, desculpa. Então essa geração do início dos anos 90, o computador chegou para valer no Brasil no início dos anos 90. O primeiro computador que eu vi foi em 1998, lembro até hoje. Um primo meu comprou um computador e na época a gente foi visitar ele e ele estava utilizando um programa que na época, nossa, para mim era um negócio assim absurdo. Era o Paint. Era o Paint. Como assim tu clica na cor e tu clica no bichinho e o bichinho se pinta? Eu fiquei apavorado com aquilo. E era um Paint, né? Ele tinha na época alguns CDzinhos, aqueles drives, sabe? Com joguinhos, os bichinhos lá que pulavam, tudo quadriculadinho, uns joguinhos de carrinho, sabe? Era o máximo, né? Era o máximo. E outra, os meus tios, eles tinham... Na escola, tu contava nos dedos quem tinha computador em casa. Nossa, eu não tinha nenhum colega que tinha computador. Eu tinha, era eu e mais uma. Primeiro era só ela, depois o pai comprou um. Mas daí nós fomos pra casa uma da outra, né? Fazia posão nas casas pra poder mexer depois da meia-noite na internet. Só que assim, ó, vamos pontuar uma coisa, tá? Aqui a gente tá ainda antes de Orkut, MSN, essas outras tecnologias que já são ultrapassadas. Aqui a gente está falando em Windows 98, Windows 95. A Bianca tá me olhando assim. Eu não faço nem ideia. Que idade você tem, Bianca? 20. Você tem 20? Isso é tudo pra nós. Eu tô me sentindo um vovô, cara. Bianca, lá pasme você. Há 30 anos atrás, era assim que as coisas funcionavam, tá? O Windows 95, Windows 98, tu não tinha bate-papo. Isso aí é coisa dos anos 2004, 2005, começou a 3. Era adolescente. É, vamos colocar assim, ó, 2003, 2004. Tô nascendo. Meus meados de 13, 14 anos já. Ali começou assim, ó. O que eu me lembro daquela época? Bate-papo do UOL, lembra? Que eram os bichinhos, sabe? Como é que funcionava isso? MSN, coisa muito boa, de madrugada, MSN. Como é que funcionava isso, Bianca? Era um cenário, podia escolher o cenário. Jardim. Meu Deus. Eram vários cenários. E todas as pessoas que estavam online, cada pessoa utilizava um avatarzinho, né? Meu Deus. E aí tu entrava nesses cenários com o teu avatar. E aí os bonequinhos vinham e criavam-se um balãozinho do lado. Falava assim, tipo, oi, tudo bem? E ele começava a dar papo, né? E aí, se o assunto estava indo legal, né? Tu convidava a pessoa para um bate-papo no privado. Só que era um cenário só com 2 bonequinhos. Isso foi o que veio antes do MSN, né? O MSN já trouxe, nossa, agora eu consigo... o bate-papo ele é melhorado, ele é um programa específico para isso, já é uma conversa mais privada, eu já consigo mandar imagens, mas eu não conseguia mandar imagem. Eu consigo chamar a atenção da pessoa, eu consigo botar uma foto, né?
Já foi uma evolução. A partir dali que começou a rastejar uma tecnologia até chegar no bate-papo que é atualmente, né? Começou assim. Então, para essa geração, anos 70, anos 80, início dos anos 90, ao qual eu me enquadro, por isso que eu estou me achando um velho aqui, né? Eu estou começando a falar com um público de 20 e pouquinhos anos, assim. Eu tô na base dos 30 e poucos já. Já passei dos 20 faz tempo. Então a Camila me entende. Assim. Então, para a geração Y, eu reconheço muitas características dessa aqui, porque a gente realmente a gente é mais questionador. Pensem em vocês, imaginem vocês. Não tem coisas que os pais de vocês, os avós não, pensem nos pais, né? Nos irmãos mais velhos, de repente, se vocês tenham. Não tem situações que eles aceitam mais facilmente do que vocês? Sim. Coisas do tipo assim, mas por que meu pai e minha mãe não fazem diferente, né? Por que mudam alguns hábitos Até de a consumo? questão tipo de mulher, eu falo, mãe, educa. Eu falo, às vezes o meu pai, a minha avó, o meu avô fala alguma coisa e tipo a minha mãe fica bem quietinha, sabendo dela. Daí dá pra ver na cara dela, tu não tá concordando, tu sabe o que falar, fala, mãe. É um exemplo de mudança de geração. É. Por que a gente está vendo isso, gente? Por que a gente está tentando entender como as coisas se modificaram ao longo dos anos, né? Porque o público da geração X, ele consumia de uma forma. O público da geração Y já consome de outra forma. Produtos, serviços, tecnologia, né? Agora, imaginem vocês esse público aqui, ó. Tá? Eu. Comparem a geração Z com a geração Y, com a geração X e vejam vocês como são outros seres. São pessoas de outro planeta que não consumiam, que não consomem, que não entendem por determinados momentos por que aquelas outras gerações aceitam determinadas coisas, né? Percebam aqui a gente está falando de nascidos entre 92 e 2010, tá? Quem nasceu depois de 2010 já nem se enquadra aqui, tá? Quem nasceu em 2010 para cá, tu falar que com certeza já nasceram digitais, né? Pensem vocês aí, um sobrinho, uma filhada, um filho, né? Já nasce mexendo no celular. Tu não consegue imaginar, gente, essa geração atual de 2010 para cá, que está aí hoje, chegando na pré-adolescência, 13, 14 anos, sem o uso de um tablet, sem o uso de um celular. Como é que tu compra? Como é que tu estuda? Como é que tu te relaciona? A minha sobrinha quebrou o telefone ontem, ela vai fazer 15 esse ano. Ela anda chorona nos cantos, nunca vi a cara de triste. Ela tá sem telefone faz um dia. É absurdo. E enquanto a nossa geração, o meu primeiro celular, isso é uma coisa que a gente não esquece, né? O meu primeiro celular foi um Nokia 2280. Grandão? Não. O meu foi aqueles grandão, que só tinha jogo da cobrinha. Não, então tu já era. Como é que eu vou dizer assim? Quando a minha geração, assim, de. Não lembro que ano da escola eu tava, assim, mas. Isso aí foi meados de 2007, 2006, por ali, meu primeiro celular. Nossa, falar nos 3 segundos. Naquela época, tô me sentindo velho de novo. Naquela época, tu fazia uma recarga. Existia recarga de R$5. Sabe o que é isso? Uma recarga de R$10? Nossa! Isso é coisa pro mês inteiro. Eu nem sei o que fazer com tanto crédito assim, né? Se falava nos 3 segundos, chegou a pegar isso? Não. Ela não viveu bom. Nossa! O que era falar nos 3 segundos? Alguém, da qual eu agradeço muito, descobriu que se tu ligar para uma pessoa, olha só, não tinha WhatsApp, obviamente não tinha Instagram, não tinha nada, Facebook também não tinha, acho que era na época do... só Orkut. Tinha Orkut. Mas o Orkut, tu conseguia falar com a pessoa? Conseguia, só... Ou era só depoimento? Acho que era só depoimento. Bate-papo. E aí tu falava no bate-papo pelo MSN. Então, era só depoimento. Então assim, celular para celular, a MSN era só no computador, tá?
Meu Deus. Celular. Não tinha só no computador. Não tinha internet no telefone, tá? Celular para celular era duas maneiras. Ou tu mandava uma mensagem de texto para a pessoa, que 10 minutos depois chegava. Ou tu ligava, a pessoa atendia e pelos 3 primeiros segundos tu falava, tipo assim, ó, oi, tudo bem? Desligava. Aí a pessoa te ligava. Eu tô bem, e tu? Desligava. Não consumiu crédito. Não, é isso. Mas e como se conversava, né? Era 500. É tipo áudio do WhatsApp. Exato. Tipo áudio do WhatsApp, coisa rápida. Eram 40 ligações para conversar com a pessoa, sem gastar o crédito, tá? Então, a gente está falando de meados de 2000 e quase 2010. Quase nessa época aqui que pega o término dessa geração, né? Então, nós já tínhamos a tecnologia, nós já convivíamos com ela, só que nem perto da intensidade que é hoje, né? Peguem os trabalhos de vocês, peguem os estudos de vocês, os relacionamentos de vocês. Não estou falando em relacionamento amoroso, estou falando com pai, mãe, com irmão, com primo, namorado, marido, mulher, enfim. Como é que seria sem WhatsApp? Como é que seria sem rede social? Como é que seria sem computador? Sem uma televisão smart hoje em dia, né? Com certeza. Como se conhece pessoas sem rede social. A melhor coisa. Hoje em dia, mas hoje em dia é muito difícil alguém se conhecer antes de ser na rede social. Exatamente. Hoje em dia tá tudo ali, né? Então Eu isso... trabalhava no mesmo lugar que o pai da minha filha e não sabia que era ele. Não conhecia, conversava pelo Face, tudo, mas eu nunca tinha conversado com ele. Ele trabalhava na minha casa, eu não sabia que era ele. E eu conversava com ele. Ele nunca me disse que trabalhava lá em casa. Eu não acredito. Sim. Sério isso? Sério, aí depois a gente começou a sair, casamos, depois de um mês casamos, eles faziam quase uma tempo que trabalhava na minha casa. Então eu não sabia. Não. Conversava com ele pelo Face, tudo, mas eu não sabia que era ele. Meu Deus. Que loucura. Então essas relações pessoais, de trabalho, né, amorosas, enfim, então qualquer tipo de relação entre uma pessoa e outra se modificou completamente. Imagina economicamente, profissionalmente, né? As coisas se modificaram a tal ponto que hoje em dia tu ficar 1 hora sem internet, 1 hora sem celular, já te faz ficar preocupado que tu não vai vencer aquela tarefa, que tu não vai entregar no tempo que o cliente está esperando, né? Que tu vai perder uma venda, que tu vai perder um serviço. Então, ainda nessa geração Z, tá? Pessoas que são completamente ligadas em tecnologia, internet, no ambiente de trabalho, né? Responsabilidade social é o que? É fundamental. Eu preciso fazer, mas tudo que eu faço tem que ter um porquê. E esse porquê tem que contemplar o todo. Pensem em vocês, imaginem pessoas dessa geração aqui, tá? O que é contemplar o todo? Eu posso hoje criar uma empresa que vai desmatar uma floresta? Né? Essa geração aqui nem pensa nisso, porque ela tem preocupação com o todo, com a sustentabilidade, com o fazer certo, pensar nas próximas gerações. Coisas que as gerações passadas, se eu tiver lucro, se eu ganhar, tá tudo certo, os outros que se explodam. Né? Então nós tivemos, com o passar dos anos, nós tivemos uma construção de uma mentalidade mais social, né? O que de fato é fundamental se a gente parar hoje em dia, né? Se nós não tivermos essa preocupação com o todo, quem é que vai ter? Se a gente não pensar no que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, quem é que vai pensar? Né? Talvez nem sobre para eles com o que se preocupar, porque os nossos rios, nossas florestas, algumas espécies de animais nem vão existir mais, né? Então é fruto dessa geração aqui. Propósito do trabalho é ainda mais importante do que comparado com a geração Y, né? Isso quer dizer o seguinte, a geração Y já se preocupava com isso. Nós vimos no slide anterior, né? Que cargo e salário não é tão importante quanto aquilo que eu gosto de fazer, quanto aquilo que eu me predisponho a fazer porque eu entendo que eu seja bom naquilo. Aqui é 2 vezes pior. Eu jamais vou fazer algo que seja entediante. Não, eu não consigo. Se eu não tenho a capacidade, a disposição de ficar um dia inteiro no escritório sentado, eu não vou fazer aquilo. Ah, mas paga bem. Não interessa, eu não quero fazer isso. Eu penso assim, meu Deus.
Por quê? Por que tu pensa assim, cara? Eu gosto de ser ativo, assim, de não gosto de ficar. Porque tu é dessa geração. Isso são características da tua geração, né? Olha a modificação que nós tivemos. Vamos pegar 2 perfis. Camila, acho que tu te enquadra na Y também, né? Sim. Eu também me enquadro na Y. A Bianca já se enquadra na Z, né? A geração Z, ela pensa igual, mas diferente em muitas coisas. E é legal que nós tenhamos essa classificação, essa distinção, melhor dizendo, para que a gente possa observar como vocês duas pensam em determinados assuntos um pouco diferente. E eu pergunto para vocês, pensar diferente é ruim? Não. Não é ruim, não é? Porque se nós tivermos uma diversificação de público, de colaboradores, e vou falar até por mim de alunos, o conhecimento ele se constrói muito melhor. Se nós tivermos vários públicos que pensem diferentes, eu posso criar N maneiras de atender aqueles públicos. Imaginem vocês se todo mundo só comprasse Chevrolet. E existia Ford, e existia Volkswagen, e existia Jeep. Não. Existe por quê? Porque tem público para essas marcas, que gostam de consumir determinado produto, porque aquela característica principal é aquilo que melhor se enquadra para ti, né? Então, percebam, para essa geração aqui, vocês acham que essa geração se preocupa com plano de negócio, com planejamento? Eu quero montar minha lojinha virtual e ver o que vai dar. Tipo, a minha colega fez, tá bombando, ela tá no TikTok, ela tá no Instagram, vários views, várias vendas, faz uma lojinha virtual, manda via Pix, né? Olhem, percebam como as relações comerciais se modificaram também, né? E como é que mais essa geração pensa? Precisam conectar causa pessoal à causa da empresa, né? Isso representa o quê? Lá na cultura organizacional, que a gente vai ver bastante nessa disciplina, tem que estar muito impregnado isso. A minha empresa tem que pensar necessariamente e se preocupar com aquilo que eu também me preocupo, com aquilo que eu também penso. Eu não posso jamais colocar objetivos do meu negócio, da minha empresa, diferentes dos meus objetivos de vida. Geração Z, tá? Agora que nós vimos, está surgindo uma outra geração aí, que é a geração mais recente, mas a gente não vai falar muito sobre ela, tá? Que vocês já podem ter uma ideia, né? Pensem aí, irmão mais novo, se tiver, filho, sei que tu tem filha, né, Camila? Sim. Tu tem irmão mais novo, Bianca? Sim, mas 2006 é dessa geração aí também. Tá. Mas é bem diferente que eu. Eu tenho vários na minha família depois de 2010, que realmente, sobrinhos, afilhados. Não, eu também tenho uma afilhada. É bem pior, no bom sentido. Bem pior, no bom sentido. Isso... É que eu sinto que essa geração de agora tem tudo pra ser ótima, só que tá um exagero, assim, né? Tipo, que nem de tecnologia e coisa. E daí acaba que prejudica, que nem eu lá trabalho na escolinha. Meu Deus do céu. Tu convive com uma geração... Todo dia super a geração, Daí, tipo, às vezes eu sinto que é um exagero, sabe? Tinha tudo pra ser ótimo pras crianças, mas eu sinto que eles têm bastante exagero. Tocaste num ponto importantíssimo. Até que ponto é bom o uso da tecnologia, né? Até que ponto é saudável? O fato de você já nascer digital, ele é muito bom por um lado, mas ele não é tão bom pelo outro. Como dosar, como pesar, Limite, né? como tu chegar no meio termo para que não seja nem tão ruim e para que seja bom a ponto de tu conciliar as tuas atividades, né? É uma preocupação que a gente tem bastante na administração, tá? Então, bom, vocês já identificaram, né? Se a nossa sala hoje estivesse cheia, talvez teríamos mais algum ou outro da geração Y, talvez, mas a grande maioria dos meus alunos é da geração Z, né? Então, para mim é importante saber também quem é o meu público. Óbvio que é importante, né? Porque se eu começar aqui a falar para a minha geração, de novo eu estou mexendo com velho, né? Se eu falar só as coisas que a minha geração gosta de ouvir, de entender e tal, eu não vou pegar também essa geração mais nova.
Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso me conectar com essa geração. E eu faço esse link, essa introdução de como as gerações precisam se conectar. Por quê? Porque eu também estou aqui prestando um serviço, né? Eu também estou aqui vendendo o meu conhecimento para vocês. Se eu não sei quem é o meu cliente e o que o meu cliente está buscando quando ele adentra a escola, né? Eu sei que o perfil é esse, ele tem essas características e ele deseja uma coisa. O que ele deseja? Ele deseja um conhecimento, um embasamento técnico e teórico para sair do mercado de trabalho e não fazer feio no mercado de trabalho. Para entender o que é administração, o que é contabilidade, o que é informática, o que é o secretariado, o que é o inglês, né? Pegando aí, são disciplinas que a nossa escola fornece. O que isso vai te resultar em algo diferente do que a competitividade está aí oferecendo, né? O que a gente busca enquanto escola? Que o nosso serviço, que o nosso conhecimento, que ele seja primordial para que vocês sejam bons gestores e executores lá fora. Para que quando perguntarem para vocês, tá, mas o balanço do professor Humberto aí foi importante? Foi muito importante. Foi lá que eu aprendi que tudo que existe veio de algum lugar. Foi lá que eu aprendi. E isso existe porque na teoria faz sentido, mas isso na prática faz ainda mais sentido, né? Então, quem eu sou? Já sabemos quem nós somos, né? Já sabemos que o mercado de trabalho ele é complexo, ele é desafiador e ele está em perfeita rotatividade. Ele está sempre se modificando, sempre na metamorfose de o melhor, as melhores ideias ficam, permanecem, se sobressaem, e aquelas ideias que não são tão boas, aquele profissional que não é tão dinâmico, a tendência é que ele não se sobressaia tanto. Então eu tenho que ser bom. Eu tenho que o quê? Conquistar o meu espaço. Como é que eu conquisto o meu espaço? Sabendo o que o mercado está querendo. É só assim que eu busco o meu espaço. Como é que eu vou buscar meu espaço hoje se eu ainda dou fax? Como é que eu vou buscar meu espaço, buscar competitividade, oferecer melhorias, se eu não melhoro, se eu não me atualizo, se eu não busco melhorias também, né? Então, uma vez que a gente entenda o que é o mercado de trabalho, a complexidade do mercado de trabalho e eu não perceba a sua real dimensão, eu jamais vou ser diferente. Eu jamais vou ser aquele guarda-chuva amarelo no meio de todos os azuis. Eu jamais vou ser aquela empresa que o meu cliente vai fazer questão de comprar porque sabe que eu sou diferente. Seja na inovação, seja no atendimento, seja no produto, seja no marketing, eu preciso ser diferente em algo. No que você é diferente? Tem o pensamento, né? No que eu sou bom? Será que eu não sou bom em nada? Se eu chegar à conclusão de que eu não sou bom em nada, eu cheguei a uma conclusão, que eu preciso melhorar em alguma coisa, né? Agora, se você chegou à conclusão de que você é muito bom em determinada coisa, tente melhorar ainda mais. Porque aquela coisa que você chegou à conclusão de que você é bom, que você é diferente, vai fazer com que você faça a diferença no mercado. Foi claro? E aí entra muito a questão de fazer o que gosta, né? Porque quando tu faz o que tu gosta, tu parece que tu faz melhor, com mais vontade. Olha a geraçãozinha. Com certeza mesmo. Não tem a menor dúvida. Tu jamais vai ser diferente fazendo o que tu não gosta. Jamais. E nem querer estudar, investir em algum curso, alguma coisa, em alguma área que tu não gosta. E tu vê muita gente que faz, que nem tem as faculdades meio modinhas, assim, né? Tipo, medicina, tem que ser medicina. E daí muitas vezes faz não por gostar, por ser a moda ou por, sei lá, por padrão. Pelo status que tu tá fazendo a medicina. Pelo status, e daí no fim tá, tipo, que nem diz o meu namorado, tá fazendo Uber, faz a medicina e vira Uber. Exatamente. Por quê? Porque não faço com amor, não faço com paixão, não faço com tesão, né? Eu faço porque eu gosto. Não.
Eu fiz medicina porque o meu pai também é médico. Tem muitos casos. Por que tu fez economia? Ah, porque o meu tio pagou pra mim. Gente, a vida é muito curta pra gente pensar assim, né? E gerações anteriores, gerações passadas, tinha muito isso. O que era o bacana da moda? Era tu ser médico, era tu ser advogado, né? Não é que não seja hoje em dia. Claro que é, toda profissão tem o seu glamour. E se tu é bom naquilo, tu vai buscar a tua diferenciação. Mas não é porque tu é um advogado que tu vai ter garantia de sucesso. Advogado tem uns montes, médico tem uns montes, né? Ainda tem profissionais hoje em dia que souberam ser referência, né? Eu percebo, e isso as gerações, os meus pais pensam muito isso. Eu não lembro, a gente precisou de alguma coisa, de alguma especialidade há um tempo atrás. Eu não lembro, eu não quero mentir para vocês, tá? Alguma especialidade. Minha mãe saiu assim, consulta com o doutor fulano, ele é ótimo. Acho que era gasto. Ele é ótimo isso aí. Ele é especialista e ele sempre nos atendeu, ele é o melhor profissional nisso. Então, percebam. Constrói teu nome, né? Os anos passaram, a medicina também muda, e muito, né? E o profissional conseguiu buscar a sua inovação, conseguiu se atualizar e ele continua sendo referência. Tem médicos na cidade, são antiguíssimos, né? E estão lá, estão trabalhando, estão atuando, ainda tem o seu público que confia, né? Que acredita, que busca ele por saber que ele continua sendo bom, que ele entende daquilo, né? Então tá, eles fazem a diferença, porque eles fazem com amor, né? Porque além do conhecimento, eles detêm o gosto por aquilo que eles fazem. E se a gente não tiver o gosto por aquilo que a gente faz, eu acho que a nossa carreira não vai ser tão proveitosa assim. Não vai ser tão brilhante assim. Eu me arrisco a dizer que se um profissional de qualquer área que seja, se não amar aquilo que faz, não vai ter uma vida muito longa naquela profissão, né? Bom, a gente está falando de mudança, né, gente? De inovação, de transformação. Vocês se acham preparados para o mundo que a gente está construindo daqui para frente? Não. Vocês se sentem preparadas para esse mundo que está se transformando e que passou a ser um mundo diferente e que eu acho, tá, que hoje nós temos aí 2 períodos. Se criou um período na história, né, que foi a pandemia, que antes, o pré-pandemia e o pós-pandemia modificou muitas coisas. Sim. Né? A pandemia veio para nos mostrar que em grandes cidades, uma empresa não precisa ter um prédio inteiro para empregar pessoas. Basta dar um notebook para cada funcionário e ele pode trabalhar em casa produzindo ainda mais. Precisou vir, né? Não me entendam errado. Não veio para isso, mas o período que a gente passou nos ensinou que a gente pode fazer algumas coisas que antes talvez a gente não se sentisse tão preparados para fazer. Na época de pandemia... Né? Obrigou a gente a fazer. Sim, pensem, hoje em dia nós temos o quê? Lives, né? Pessoas mostrando o seu produto, ensinando, muitas vezes de graça algum conteúdo. Isso surgiu quando? O Pix. O próprio Pix, né? Para diminuir o contato, né? Com papel, com dinheiro, fazer com que a tecnologia acelerasse as relações comerciais, que hoje em dia é muito fácil, né? Eu te transfiro, independente da hora do dia, te transfiro um valor, tá na tua conta, tudo certo, tá seguro, né? Então, isso revolucionou, isso e outras coisas que aconteceram na pandemia, revolucionou as relações comerciais, né? Talvez nós não tivéssemos uma aceleração tão grande se nós não tivéssemos a pandemia, né? Foi horrível, não gosto nem de lembrar de situações, de momentos. A Camila eu sei que eu já comentei, mas eu acho que eu não comentei isso contigo. Eu também trabalho aqui na galeria. Eu faço parte da administração aqui do complexo, né? E nós tivemos aí que, no período de pandemia, lidar com isso aqui, com esse elefante branco aqui, fechado.
E aí, né, as adversidades que nós tivemos? Não tem gente circulando, as empresas que estão aqui dentro, são mais de 80 empresas instaladas aqui nesse prédio. Não estão vendendo, não estão, né? Lucrando, não tem. E aí? E eu estou falando disso aqui, essa galeria é isso aqui comparado com a realidade do nosso município, né? Percebam, né? As dificuldades que a pandemia trouxe e as adversidades que a gente teve que lidar. Mas passamos, né? Passamos, aprendemos e o pós-pandemia nos trouxe um outro mundo, né? Eu comecei comentando sobre isso porque depois que tudo isso passou, a gente ficou ainda mais tecnológico, né? Tô errado? Não. A gente ainda está mais dependente das redes sociais, ainda mais dependente dos streamings, né? Quem é que não usa hoje em dia um Spotify, um Netflix, um Prime? Eu estava fazendo uma conta esses dias, gente. Peguei a fatura do meu cartão, sem mentira. Não gosto nem de olhar. Eu também não gosto de olhar, mas aí eu me presto a olhar para ver se, né, debitou alguma coisa que eu não comprei e tal. Hoje eu pago Netflix, eu pago Prime Video, eu pago Spotify, eu pago HBO Max, eu pago Star Plus e eu pago Globoplay. Vocês têm ideia do que é isso? Eu pago a Disney. Tu paga a Disney? Ah, a Disney eu ainda não assinei. E eu ainda pago um pacote adicional do futebol do Prime. Eu comecei a fazer as contas. Vamos ver. Na verdade eu estou pagando o mesmo serviço várias vezes, né? O que difere um de outro? Pouca coisa. Porque um HBO Max, mas por que eu não cancelo o HBO Max? Porque tem os Harry Potter lá que a minha esposa gosta de olhar. Porque só no HBO Max tem o Game of Thrones. Nossa, eu estou pagando R$20 por mês para não olhar Game of Thrones. Eu estou pagando R$19 por mês porque tinha uma série na Globoplay que eu queria assistir. Então, gente, as relações de consumo mudaram totalmente, né? E o horário que a gente tem para assistir é muito pouco, né? Exato! O horário que eu tenho para assistir TV é das 11 horas em diante. Eu vou deitar, tô toda já, cara, tô dormindo. Sim. Porque eu deito com a minha pequena começa, mãe, vamos ver desenho. Eu tava pegando sono, Mas só que já dormi olhando É que desenho. nem o Spotify, meu pai acha o cúmulo eu pagar um aplicativo pra ouvir música, sendo que tem rádio. Meu pai acha o cúmulo. O Spotify eu só boto quando eu vou sair de carro dele no telefone. Não, eu escuto bastante. Pra viagem longa só, porque pra tirinho curto, eu gosto de também. inteiro dirigindo, mas tirinho curto dentro da cidade é meu pedrezinho, quando eu lembro de ligar a rádio, né? É que você, talvez, Camila, tu não tenha descoberto ainda o melhor do Spotify. Sabe o que é o melhor do Spotify? Podcast. Tu nunca ouviu um podcast? Não. Eu gosto de correr, né? Eu não consigo... Eu lembro aquele dia da pizzaria, que é o bonequinho que corre. Eu não consigo imaginar saindo para fazer um treino, para fazer uma corrida, sem escutar algo. Não consigo, né? Então, para mim, ficou tão natural. Eu pego o celular, vou fazer uma corrida de 1 hora hoje. Boto lá, vou escutar uma entrevista de qualquer assunto. Onde é que tem isso? No Spotify. Então, tu vai criando uma dependência de alguns serviços, né? Vocês imaginem hoje, todos vocês têm internet em casa. Claro. Né? Eu nem vou perguntar E se no tem. telefone também. Sim, no telefone também. Aí percebo, vocês pagam a internet de casa, vocês pagam a internet do celular, né? Vocês pagam o streaming. Eu não vou nem perguntar, com certeza vocês têm Netflix também, né? Quem é que não tem hoje em dia? Então, se tu não tem, né? Os meus pais não. O meu pai até ele é mais tecnológico que a minha mãe. Meu pai ele assiste o YouTube, meu pai ele olha Netflix, ele gosta de assistir futebol, ele tem o celularzinho dele lá, sempre olha no celular. Esse Meu você pai também também tem. não sabe mexer no Whats. O meu O pai Whats do tem. meu pai, que é empresário como ele é, ele não sabe mexer. Aí fica até vergonhoso, tem 50 mil mensagens no dia, ele não há nenhuma. Sim. Aí de vez em quando eu paro e mando, dá uma ligadinha, pai, não mexe, porque, né? Meu pai, o É bem Premiere complicado. é o essencial. O
Premiere, que ele tem ensinado. Aham. E agora que mudou tudo, os canais da Libertadores, da Copa do Brasil, Tudo não é no mais só no Paramount. Premiere, é no Paramount e no... Tem um outro lá Comebol TV, né? na Comebol e eu acho que na Amazon tá passando também, uma Sim. coisa assim. Dentro da Amazon tem Paramount. E daí ele tá desesperado, que não é só no Premiere, agora ele vai ter que pagar outra coisa. Mas ele disse, vai, é assim? Não, e eu descobri ainda que dentro do Prime Video tem um Paramount. Esse é esse que eu pago também. Você também tem. Eu tenho. Gente, assim, ó, é uma dependência de Olhei uma vez no telefone. E eles, só. parece que eles fazem de propósito, cada um tem uma coisinha, Parece. tipo, É de pra tu propósito. assinar todos, e não tem um só completo. É de Porque a propósito. Netflix cuidado de mais nada, né? Tá Por foda. E isso é de propósito pelo seguinte, dentro do Netflix também tem, se tu pegar o pacote básico ali, ele te dá direito a algumas telas, né? Por quê? Porque eles constataram que as pessoas estão dividindo o plano. É normal. Na casa, assim, com os vizinhos. É normal. Ah, eu tenho 5 pontos, mas eu pago de 5 e todo mundo olha minhas custas. Acontece muito, cara. Eu também, esses que eu citei pra você, sou eu que pago. Mas aí é natural. Eu cedi o meu futebol pro meu pai olhar, né? Eu cedi Netflix, a minha esposa olha, Spotify ela escuta, sabe? Existe essa preocupação realmente dos streaming também de eu posso atingir um público maior se eu limitar aqui, né? Mas a questão não é essa, gente. A questão é, será que a gente está preparado para lidar com isso? Falou teu pai, né, Camila? Tem um contra nesse ponto. Vocês têm empresa. Um cliente de vocês chamou o teu pai pelo WhatsApp. Ele não deu um retorno. É uma coisa ruim, né? Se tu for analisar. O cliente precisa de um rápido retorno. Talvez tu tenha que modificar isso um pouco. Coloca lá que o número do WhatsApp da empresa de vocês Eu já coloquei só o meu. Mas é que, como eu te falei, no outro trabalho que outra vez, o pai já fez o nome dele, o telefone dele é o mesmo a vida toda. Então o pessoal já tem o número dele. Aí todo mundo que chega lá e pergunta, mas tu mesmo dele, o pai não vai responder nunca. Tem o WhatsApp só para dizer que tem, porque você tem que mandar um comprovante de um pagamento, alguma coisa alta. Mas o pai não. Tá aí, tu auxilia ele. Sim. Bota o WhatsApp dele no web e tu responde por ele. E ele só tem ligação. A tua geração é capaz de modificar essas notificações. A X não. A X é do ligar. Né? O meu chefe. Meu pai não confiava no Pix, nunca, never. Meu pai não confia até hoje. Exato. Não, seu banco vai. Vocês nunca ouviram o meu pai disse mas que a gente tem que banco, conferir isso, daí não tá entrando. o meu pai disse que o banco vai ter uma hora que o banco vai bloquear o dinheiro de todo mundo. Porque teve na época dele o dinheiro do meu avô, no caso, que eu acho que até foi na ditadura militar, alguma coisa assim, que foi tudo congelado e o meu avô perdeu muito dinheiro. E o meu pai tem tipo esse receio de acontecer com ele. E querendo ou não, tipo, o nosso dinheiro tá na mão de todo mundo, né? Se for ver, tem muita chance de, se alguém isso vai fazer, dar um baita negócio desse. É raro pegar a gente com dinheiro hoje em dia. É. Eu não tenho dinheiro, não carrego porque eu não recebo. Eu recebo só por E Pix. às vezes tu quer pagar as pessoas no dinheiro, não, me faz um Pix. Nem Aí sabe, como mas eu tenho outro serviço depois do horário, que eu ainda pego dinheiro não. Caso contrário, eu não tenho dinheiro. Dinheiro, gente, a célula tá fadada a acabar. E o governo quer que isso aconteça. Porque para o governo é interessante. E isso não é uma crítica agora que eu vou fazer, tá? Eu trabalho na área já há 15 anos. E para nós, o meu dia a dia, a minha parte operacional mudou muito nesses 15 anos. Hoje em dia, tu não tem mais dinheiro, né? Ninguém mais vem te pagar em dinheiro. boleto. Pagar um boleto no dinheiro, tu até vê, mas é cada vez menos, né? A gente se transformou, se modificou de 10 anos para cá. Passou aquele período, tô há 15, passou aqueles 5 anos iniciais ali que pouco mudou. De 10 para cá, mudou muito. Hoje em dia tu paga um boleto no Pix. Né? Tu paga um boleto, a tua conta de luz no Pix, a pessoa recebe na hora. E pronto. O dia que eu mostrei isso pro meu pai, que eu pagava minhas contas no código de barras com o celular, daí ele se rendeu. Que assim, tinha que vir em lotérica. A minha mãe tinha que vir em lotérica, Meu pagava. pai, se a carteira dele do não carro. tiver
no mínimo 3, 4 mil dentro, pra ele olhar aquele dinheiro, ele não tá... 3, 4 mil. Imagina, Meu pai anda com 7, 10 mil na carteira, a carteira dele é desse tamanho, e se ele não andar com isso diariamente, ele tá doente. Mas Camila, que loucura. Não, meu pai está acostumado a ir pra jogo de futebol com 10 mil no bolso. Se ele não tiver tudo isso na carteira, ele abrir a carteira e não ver aquele monte de nota de 100, ele tá doente. É típico da geração. E ele chega em casa e tem Cabeça que... dura, E ele ainda assim. tem que ter uma caixinha em casa com cadeado, que ele tem que abrir e contar todo dia quanto ele tem de dinheiro. Se ele não tiver uma quantia X de dinheiro ali, ele fica louco no outro dia, porque ele tem que fazer aquele dinheiro. Isso são características que a gente nunca vai conseguir mudar. Por quê? Porque a geração dele aprendeu a confiar No no papel. Né? A gente vai buscar carro, Deus o livre buscar carro, sem levar 70, 80 mil escondido embaixo dos tapetes do carro para comprar carro. Ele não sabe carregar o cartão. Isso. Ou fazer Pix. Não, ele tem que levar o dinheiro. A minha avó Aí saiu eu enrolando. escondido no quarto. Saiu eu enrolando o dinheiro em sacolinha, botando em meia, botando isso, guardando um pouco no porta-luva, um pouco embaixo do banco. Aí tem um carro que é cheio de, não sei por que, tanto cantinho escondido aquele carro. Aí lá, ele bota um pouquinho, 10 mil aqui, 15 mil ali, 20 mil ali. Aí a gente chega nos lugares carregando, chega com uma sacola assim de dinheiro pra comprar carro. Meu Deus. Porque ele não sai sem dinheiro, queria. Mas isso está ficando cada vez mais raro, né? Eles fazem um dia desses. Esses dias armaram pra fazer um assalto nele, mas daí foi os gurizar que viram que não era ele. Sim. Porque o meu pai, se não sair, se não abrir a carteira assim que ele manda dinheiro, ele não sai de casa. Mas é um risco muito alto. A gente fala, mas não adianta. E Não o adianta cliente, falar, o porque cliente- entra aqui e sai O aqui. cliente tá falando que ele mostra isso bem aberto. Ele isso mostra. é mais perigoso ainda. Ele- O pessoal sabe que ele tem isso. O bolso de trás da calça dele tem a marca da carteira já. Não é porque quem conhece meu pai e o pai sabe, ele tira aquela carteira e tem que ser aquela mesma carteira que era da sorte. Aquela carteira já tá se esfarelando, tem que ser aquela. Se ele troca, não vai caber o dinheiro dentro. Bom, mas olha só, a geração dele pensa assim, a tua já não vai fazer isso. Claro A tua que filha não. muito menos. A tua neta, duvidar não vai nem Um dia minha conhecer. filha foi no posto, eu disse, filha, mas não trouxe dinheiro. Mãe, mas tem Pix. Tem Pix, claro. Tá. Sim. Não, mas tem Pix. Gente, a gente tá num ponto que tu passa por alguém na rua, isso já aconteceu várias vezes comigo. Pode me ajudar, eu preciso comprar um negócio. Eu sei minha carteira. Nem Pix, tu não tem. Já tem pedidos de donativo no Pix. No Pix. Mas aquele na Páscoa, os tiozinhos que vendem a Marcela na esquina do negócio Ah, da Pix. rua, tinha maquininha de cartão vendendo Marcela. Eu pensei, meu Deus do céu, aonde eu tô? E a gente está preparado para esse mundo, gente? Vamos se perguntar, será que está melhor? Será que está pior? Por que é importante a gente ter esse senso crítico, né? É claro que está melhor. É claro que a gente está evoluindo, claro que as coisas estão se modernizando, está melhorando. E a gente tem que aprender a trabalhar com elas, né? Para algumas gerações, teu pai, para os meus pais, para os teus pais, daqui a pouco existe uma resistência maior. Mas eles Meu vão pai se me vê no mudando. telefone, ele fica louco. O que tu faz no telefone? Eu te respondo mensagem. O dia todo o cliente me chamando, ele acha que eu não faço nada no telefone na mão. Mas meu telefone tá o dia inteiro. É que eles não sabem que dá pra trabalhar com o telefone. Já É a hora que ele chega que o cliente vem lá, falei contigo, então tu tava fazendo isso, tu não tava fazendo outra coisa. Eu sou meio Caxias para algumas coisas, assim, ó. Eu chego no escritório de manhã, eu faço meu café, eu abro meu WhatsApp no computador e eu vou priorizando. Tipo assim, ó, o que é o priorizar? Se eu trabalho de tal horário até tal horário, eu tento dar atenção para aquelas coisas de trabalho. Eu tento ser assim. Aí às vezes a minha esposa me fala, mas eu te vi, tu estava online no WhatsApp, não respondeu. Sim, eu estava online no WhatsApp, trabalhando, sabe? Se a gente conseguir organizar a nossa rotina, dar um direcionamento para aquelas demandas que são mais urgentes, que não é fácil. É muito fácil tu perder a tua atenção, né? Com aqueles pop-upzinhos que vão surgindo ali e tal. No meu celular surgem vários ali. Eu tenho o Telegram. Então o Telegram ele aparece as promoção de passagem, promoção de tênis, negócio de correr e tal, prova de corrida, entra um e-mail, sabe? Coisas que eu já tento ir desabilitando para focar, direcionar aquilo que eu quero. Então é assim que eu me preparo para esse mundo. Eu não me prejudico com isso. Eu tento usar a tecnologia a meu favor, né? Eu tento usar o Pix a meu favor.
Eu tento usar um Netflix a meu favor. Eu tento usar um streaming a meu favor. Né? Coloco isso na minha vida de modo a melhorar a minha qualidade de vida. Isso não pode me atrasar. Né? Então é assim que eu me preparo para isso. Tá? Mas voltando lá. A maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos paga por ele, mas o que ele nos transforma. Isso aqui é uma frase de qual geração? Isso aqui é uma geração X? Não. Z e Y. É Y ou Z? Y ou Z. Muito bem. A X não ia pensar assim. Não, a X quer... Como é que a X desenvolveria essa frase? A maior recompensa do meu trabalho. Né? É o que me paga. Não é o que me paga, mas no que ele me transforma. Né? Seria na primeira pessoa. O que eu recebo, o que me transforma, no que eu sou, no que eu faço, no que eu aconteço, no que eu Eu diria que aqui seria mais uma geração Y. Tá? A geração Z já seria mais assim, ó, ainda mais. A maior recompensa do meu trabalho seria o que eu agrego para a sociedade, o que aquilo transforma o nosso ambiente de trabalho, seria ainda mais preocupada com o todo. Né? Vamos considerar que isso seja uma frase da geração Y. Né? Estamos juntos. Né? Os mais novinhos, assim, são ainda mais preocupados. Brincadeira. Vocês conhecem Titio aqui? Sim, eu escutei muito ele já. Vocês conhecem Mário Sérgio Cortella lá? Eu, nos debates da escola, sempre usava ele as frases que ele... Meu Deus, é muito bom escutar esse cara. Eu sou fãzaço dele. Tanto que eu fui a São Paulo uma vez assistir uma palestra dele, só porque ele ia estar lá. E aí tem uma história engraçada para contar sobre ele. Cheguei eu no auditório, né? Sentei, eram várias palestras, e nessa programação de palestras, a penúltima seria dele. Peguei, me sentei e tal, e comecei a procurar, né? Mas o professor deve estar por aqui, né? Procurando. Eu fui no evento para ver ele. E ele estava sentado do meu lado. Eu conversei com eles. Professor, eu vim aqui só para te ver. Nossa, como você está com né? Muito bom. E ele autografou um livro dele que eu tinha comprado. Falei de Santa Cruz do Sul, ele conhece, ele lembrou do Centenário, lembrou da Unisc. Sério? Uma cabeça assim absurda. Mário Sérgio Cortella, né, é um cara que ele está à frente do seu tempo. Né? Muito. Um estudioso, um filósofo, um professor, que ele tem uma visão muito bacana para algumas coisas. Eu até indico para vocês, tá? Porque fazemos o que fazemos, qual a tua obra, tem vários livros dele assim, que dá para indicar, são livrinhos curtinhos, tem um inclusive lá que ele te dá nas palavras, não naquelas palavras cansativas e muito prolongadas da filosofia. Ele te diz lá, por exemplo, assim, o que é ética? Nas palavras dele, de uma forma simplificada, o que é ser ético. O que é ser produtivo, sabe? Ele te dá uma lição do que é ser produtivo. É muito legal. É um compiladozinho com vários livrinhos, assim, se vocês tiverem a oportunidade um dia, comprem, porque vai agregar muito conhecimento. Bem legal. Então, o nosso mestre Cortella diz o seguinte: a combinação de um cenário imediatista, anos de bonança, pais protetores, fez com que a busca por propósito dos jovens seja muitas vezes incompatível com a realidade. A forma como alguns pais criaram alguns filhos e as prioridades que esses pais colocaram para os seus filhos, muitas vezes fez filhos despreparados para a realidade e sem propósitos, né? Vamos pegar teu exemplo de novo, tu que já tem filho, né? Aquilo que tu passa e aquilo que tu prioriza para tua filha vai ser aquilo que ela vai ter como propósito na vida dela. Se tu prioriza fazer o bem, trabalhar, ser uma pessoa honesta, andar, digamos assim, num caminho legal, num caminho do bem, não fazer mal para ninguém, né? Tentar se destacar pelo teu talento, muito provavelmente ela vai traçar o mesmo caminho que o teu. Agora,
se tu cresce numa casa onde tem a discórdia, a ganância, um tentando dar um calote no outro, um tentando logar o outro, sabe? Tu já está criando um ambiente desfavorável para aquela pessoa, né? Então, o que ele quer dizer? Né? Que quando tu tem muito e tu não sabe o que fazer com aquele muito, tu acaba não estando preparado para conduzir aquilo ali, né? De nada adianta tu ter, vamos trazer para o nosso meio empresarial, de nada adianta tu ter uma estrutura legal, tu ter colaboradores, né? Tu ter um cenário preparado para tu tocar uma atividade legal e tu não ser preparado para tocar aquilo ali. Tu não ser um bom gestor, tu não ter diálogo, tu não ter comunicação, tu não saber o que de fato tu está fazendo, né? Vamos sempre trazer para o meio empresarial isso aqui. Quando a gente fala em criação, a gente remete muito àquelas prioridades que a gente coloca para os nossos filhos, para os nossos afilhados, enfim, para aquelas pessoas que nos têm como exemplo, né? E como gestores, será que a gente está sendo exemplo para os nossos colaboradores? Será que a gente está sendo exemplo para aquelas pessoas que a gente coordena num departamento? Será que as minhas ações estão sendo ações claras? Será que eu estou tendo um diálogo legal que indique para os meus colegas o que eles precisam fazer? E não só cobrar e deixando eles assim sem um norte, né? O que eu preciso de fato fazer? Né? Faço isso, faço aquilo, porque se eu faço isso está errado, se eu faço aquilo está errado também. Que tipo de gestor que eu estou sendo? Tá? Esse questionamento fica porque a gente pode comparar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Porque as tarefas muitas vezes são similares. Tu tem que priorizar algumas coisas em detrimento a outras, né? O que eu estou buscando? O que eu estou priorizando, né? Então fica o material de vocês, tá? Esses exemplos, e a gente pode perfeitamente trazer para nossa realidade empresarial também. Tem um vídeo, pessoal, que ele fala sobre propósito, tá? Deixa eu ver aquela versão. Eu não quero fugir muito. Meu Deus, são 15 para as 9. Né? Mentira. Sério? 15 para as 9. Passou rápido. Meu Deus. Eu vou deixar esse link, tá no material. Tá? Eu já li esse vídeo. Já era? Já. Tá. Qual é o teu propósito? O que tu faz, né? Para melhorar o teu ambiente? Qual é o legado que tu vai deixar? Assistam que é bem bacana, tá? É um complementar que está lá no material de vocês. Acredito eu que vocês conheçam e se identifiquem com essas logos que estão no slide, né? Tem alguma que vocês não conheçam? Não? O que é a primeira lá? Face. O que é essa aqui? What? O que é essa aqui? São referências hoje na nossa vida, né? Elas estão presentes quase que 24 horas com a gente. Se tivesse aqui a logo da Colchões Ortobon, eu ia dizer que é 24 horas, porque eu passo ou no Face, ou no Insta, no WhatsApp, ou dormindo, né? Então, se tivesse aqui a logo... Tanto nem descansa, às vezes dormindo, pensando na corrida do dia. Representaria quase que 24 horas, né? Então, quando a gente compara o que essas marcas trazem, o que elas agregam para nós, a gente tem que sempre fazer um comparativo em relação a qual que é o propósito que cada uma delas agrega para a gente também, tá? Por que eu faço o que eu estou fazendo? O que eu faço, o que eu estou fazendo? O que agrega para mim? Ou não agrega nada? Bianca, o teu trabalho agrega alguma coisa para ti? Ai, sim. Eu gosto, eu amo o que eu faço. Óbvio que agrega, né? Senão não estaria fazendo. Geração Z, Camila. É assim que eles pensam. Tá certíssimo. O meu trabalho com certeza agrega. Muito. E com certeza o teu também, né, Camila? O que ele agrega? Conhecimento, relacionamentos com pessoas, agrega propósitos, né? Através do meu trabalho. Isso traz um pouquinho das gerações passadas. O meu trabalho, eu estou conquistando as minhas coisas. Isso não mudou, né? Mudou a visão que a gente tem em algumas, principalmente com a preocupação com o todo, né? Estou prejudicando alguém? Estou prejudicando o meu planeta? Não, né? Não estou, então eu posso fazer isso. Isso é geração Z total,
Tá? Tô criando vou usar uma palavra mais workaholic, assim, uma palavra mais atual. Tô criando não me vem agora uma palavra mais atual, assim. Eu tô fazendo mais seguidores sobre isso que eu tô fazendo, eu tô criando uma legião de seguidores, né? Se tiver, melhor ainda. Então significa que eu tô no caminho certo. Se tem uma galera me seguindo, é porque eu tô fazendo legal, né? O que tem de besteira hoje em dia que a gente vê também, né? Tem tanta gente assim que tu vê que não tem talento nenhum, criando conteúdo que não agrega nada. Aí tu vai olhar 5 milhões de seguidores. Talvez para mim não esteja criando, né? Para aquelas 5 milhões de pessoas que estão seguindo ele ou ela, talvez de alguma maneira traga algo para eles, nem que seja diversão, enfim. Tá? Aqui fica o pensamento, por que eu faço o que eu estou fazendo, né? Faço porque me mandam ou faço porque eu desejo fazer? Né? Não precisa me dizer, só pensar. Essas questões não existiam num mundo menos complexo, realmente. O mundo ficou complexo. As relações ficaram complexas. Hoje a gente analisa muito mais coisas do que se analisava antigamente. Tem que pensar muito mais antes de fazer, né? Meu Deus. Sabe como é que se procuravam? Não se procurava um namorado. Sabe como a geração da minha mãe se escolhiam? No que elas se baseavam para chegar à conclusão de que determinada pessoa era um bom partido ou não? Sabe como é que ela analisava isso? Primeiro, o que ele faz da vida? Meu pai até hoje fala: É filho de quem? É filho de quem? Ele é dos... Andar bonitinho não quer dizer que vai ser um bom partido, minha filha. Beleza não pode comparar. É a primeira coisa que eu disse. Até porque, em uma época bem primórdia, nem era a própria pessoa que escolhia, era a família. Né? Você já deve ter olhado novela de época aí. Se fulano é da família dos... eles têm umas áreas de terra assim, são donos de quase tudo ali, são bons partidos. Era assim. Ou era que nem lá, a minha mãe e meus pais eram lá de Paredão, lá no interior. E daí lá tem tipo as regiões conhecidas por sobrenome das pessoas. E daí tem os Gama, eles falam. Que daí era gente que antigamente eles brigavam muito. E daí até hoje os Gama são marcados como gente ruim porque eram briguentos nos anos anteriores. Daí aquela vez o Bruno serviu quartel com um cara que era Gama. E daí uma vez a gente marcou de sair, e daí o meu pai perguntou com quem tinha saído, daí o Bruno falou, né, o nome do cara lá. Mas os Gama, Bianca, isso não presta, isso não é gente boa. Tipo, cara, olha quanto tempo já passou. O mundo ficou complexo, gente. Tudo mudou. Os meus pais, quando se conheceram, eles também tinham essas questões, né? Na minha família tem uma coisa ainda mais curiosa, assim, ó. O meu pai casou com a minha mãe, a irmã da minha mãe casou com o primo do meu pai, o primo do meu pai casou com o primo da minha mãe. Tipo assim, eles saíam juntos. É tu mesmo. No início, a minha falecida avó não gostava da minha mãe, porque a família da minha mãe era muito pobre. E a do meu pai já não era. De início eu sei que teve esse probleminha ali, mas depois foi de boa. Mas de início não se aceitava muito. Isso. Aí quando a minha mãe engravidou, porque quer tomar alguma coisa, não sei o que. Deu golpe da barriga. Né? Porque minha mãe com 17 anos estava grávida do meu pai, mas eles já eram casados, mas não, Deus livre. Arrumou filho, não sei o que. Tu é a filha mais velha? Não, sou mais nova. A tua mãe, então, tem uma filha que ela é 17 anos mais velha? Não, a minha mãe engravidou com 17 anos. Tá. E a minha irmã tem 36 hoje. Nossa, 17 anos. 17 anos. Sim, mas que nem meus pais casaram, a minha mãe tinha 17 anos. Minha mãe casou com 17. Minha mãe casou e logo engravidou. Tá, mas aí tu pensa, por exemplo, quando tua mãe tinha lá, assim, que é hoje, tipo assim, a tua irmã mais velha, dependendo, muitos nem dizem que é filha da tua mãe, né? A minha mãe, quando fez 31, minha irmã fez 13. Eu sei que foi festa junto, porque elas são um dia. Minha mãe é de dia 27 de fevereiro, minha mãe é 28. Então elas comemoram sempre juntas. Aí 28 de fevereiro. Pegou um Aí eu rabinho. lembro que na festa de 31 a minha irmã fez 13. Eu ainda
brincamos que só trocamos a vela para as duas fazerem cortar o outro. Ah, imagina. 31. Mas enfim. Esse tipo de comentário, sabe? Essas questões assim, casou por interesse, casou porque deu o golpe do baú. Eram questões que lá a geração X passou muito por isso, né? Porque se escolhiam o par pelo que representava, né? Ou porque tinha mais, ou porque era de determinada família, né? Sabia dançar, mas eu não dizia que dançava com uma perna nos bailes, por isso que isso pra ti deve ser assim, tu escutar isso, eu não acredito, né? Meu Deus! A cabeça é totalmente diferente, né? Então, gente, cada um de nós não deseja ser exclusivo, único, mas não quer apenas ser um. Eu sou um que importa. Eu sou assim porque é importante fazer o que faço e as pessoas gostam. É uma frase totalmente da geração Z, né? O que mais a gente pode destacar ainda sobre as gerações, tá? Vamos falar do Drucker. Você sabe quem é Drucker? Se pergunta se você também. Peter Drucker. Peter Drucker disse o seguinte, vamos interpretar o que ele disse. Vencerá aquele que aprender, souber aprender e reaprender. Profundo isso, né? Basicamente, aqui está escrito o seguinte. Vocês lembram o slide anterior que eu falei? Como que a tecnologia está modificando a nossa vida? Se isso é bom ou se isso é ruim? Aqui se enquadra naquele que aprender, né? Como as coisas estão se modificando o tempo inteiro, a gente está sempre tendo que aprender algo novo. Vencerá aquele que tiver a maior capacidade de se moldar ao ambiente que ele está. Né? Se na tua empresa, se lá na escola que tu trabalha, tu for capaz de se melhor moldar com as relações, com as modificações, tu tende a te dar bem fazendo o que tu faz. E agora a área de vocês está enfrentando umas mudanças muito tristes, né? Aquilo que aconteceu na escolinha lá, que o cara adentrou e matou as crianças, gente, isso mudou as relações, assim, eu passo aqui às vezes no Marista, tudo trancafiado, parece uma cadeia, ninguém mais entra nos colégios, porque eu não posso entrar no colégio da minha filha, até o portão, lá o guarda pega, eu não entro mais. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho assim, hoje eu entro mais fácil no presídio do que no Marista. É triste a realidade que está se formando por causa do medo, por causa do caos. Eu sinto muito a responsabilidade e não digo o pânico, mas é responsabilidade sim que os pais depositam na gente, sabe? Tipo, porque praticamente a gente está cuidando do tesouro, do bem de todas as famílias, porque o bem de um pai e de uma mãe é o filho, né? O maior bem. E daí a Adriane falou, que é a minha patroa, que ela disse, a gente não tem às vezes noção do quanto é importante a nossa profissão, que não é valorizada. Que não é valorizada. Eu larguei a profissão por isso. Do quanto é agora, ainda mais agora, além de todo o desafio que é a educação infantil, ainda tem o perigo da educação infantil, e é horrível falar disso. Exatamente. Qual é quando aconteceu aquele episódio, foi em Minas, né? Santa Catarina. Santa Catarina, não foi Minas, Santa Catarina. Eu não lembro o nome da cidade. Blumenau, Joinville. Acho que foi Blumenau. Quando aconteceu aquilo ali, a primeira pergunta que eu fiz foi: por que, gente? O que leva uma pessoa. Aqueles anjos não fizeram nada pra ninguém. Tinha recém-nascidos ali. Um lobo foi lá e fez o que fez. Mas enfim, o que levou isso a. Tu fica te perguntando e tu. E nunca vai ter questionando. uma resposta, eu acho. Não tem resposta. Não tem. Foi um jogo, foi um desafio. Agora imagina, né? Tu quer ter uma noção de como a tua profissão é importante? Eu sei porque a minha esposa também trabalhou com isso, né? Ela sempre falava o seguinte: é um piscar de olhos. Criança é um piscar de olhos, caiu, se machucou, bateu, arranhou, né? E o pai nunca entende. E ele sempre, quando eu falo um pai, eu não estou generalizando, né? É que é uma
acontece em casa, mas quando acontece com outro, ou contigo pode acontecer, mas quando acontece com outro é diferente. Mas o que a professora está fazendo que ela não viu? Mas em casa acontece pior. Eu trabalhei de professora de educação infantil 10 anos no parque. Eu peguei casos de crianças chegarem de 1 ano e pouco com o padrasto estrupado em casa e a mãe não viu. Meu Deus. A criança toda machucada, mandaram pra escola, com a mesma fralda do outro dia que a gente mandou. Mas a mãe não viu o que o padrasto tinha feito. Aí que as tias da creche estão inventando. As tias da creche tomaram desculpa pra chamar o conselho tutelar pra ganhar ibope, as tias da creche estão fazendo. Sim. De tu ser quase linchado na rua porque a tia da creche viu que o padrasto estrupou a criança. Que absurdo. Isso já aconteceu várias vezes no parque, eu já peguei 2 casos. Meu Deus. Bom, não tem como tu explicar esse tipo de coisa, né? Enfim, infelizmente. Bom, gente, aqui a gente está falando que vencerá aquele que melhor aprender a se moldar com aquela realidade, né? Começou esse assunto falando sobre isso, né? Nesse mesmo contexto, dizendo o Duncan, né? Quando tu estuda uma ciência, e ela está entre aspas, porque ciência, segundo ele, não é uma ciência inacabada. Né? Quando ele quer dizer que a ciência não é uma ciência inacabada, é justamente por isso. Porque a administração, ela sofre mutações o tempo inteiro. Surgiu uma nova tecnologia, surgiu uma nova possibilidade de tu fazer diferente aquilo que você vinha fazendo de determinada maneira. Né? Pode hoje um gestor pegar e dizer, não, eu não quero tecnologia na minha empresa, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho internet. Até pode, mas ele não vai durar muito tempo no mercado, né? Por quê? Porque o concorrente está se adaptando, o concorrente dele já tem um app de celular, o concorrente dele já está na nuvem, o concorrente dele já está em plataformas que as pessoas estão chegando mais facilmente. Então, onde que eu tenho que estar? Onde é que a minha empresa tem que estar? Onde atinge o maior número de pessoas. Né? Porque se eu quero vender ou se eu quero prestar um serviço, onde é que está o meu público? O meu público está na internet, é lá que eu tenho que estar. O meu público está num evento que vai acontecer em Porto Alegre, porque lá tem X mil pessoas que vão consumir o meu produto. É lá que eu tenho que estar. Né? Eu tenho que saber identificar onde é que está o meu público. Então, como isso se modifica o tempo inteiro, ela nunca vai ser uma ciência acabada. Né? Então, em fundamentos, a gente vai acabar necessariamente tendo que voltar muito para explicar o que acontece hoje, mas o voltar no tempo significa entender como que era a realidade naquele momento. E naquele momento, a necessidade fazia com que os gestores ou com que os pensadores da época se atualizassem e praticassem aquelas ações, porque as demandas daquele momento eram aquelas. Né? Então é importante a gente entender o que se tinha naquele momento e por que se fazia aquilo. Né? Como acontece hoje? Hoje se faz algumas práticas de gestão porque nós temos ferramentas para isso. Nós temos como praticar isso baseada nos melhores custos, porque nós temos pessoas capacitadas para operar determinadas máquinas, enfim. A gente se molda à realidade que a gente está colocado. Né? E com o gestor, com os profissionais, não é diferente. O que mais, gente? O que mais a gente pode falar? Né? Eu vou sentar um pouquinho aqui. Tu pode ser aquele profissional que tu seja o melhor naquilo que tu faz, tu cumpra as regras que estão lá predispostas para ti, que tu inove, que tu empreenda, que tu ensine, que tu seja resiliente, habilidoso, mas tu sempre vai ter que entender as mudanças do mercado. Tá? Sempre vai ter que estar apto a ser ainda melhor e ser ainda mais capacitado para melhorar as características. Se tu quiser se destacar no meio, né, que tu está inserido. Fica mais um videozinho que é do TED Talks, uma palestrinha lá para vocês assistirem também, que é bem legal, tá? Tá no material também. Eu vou tomar a liberdade de passar aqui rapidamente, só pelo andar do tempo, tá? Só para a gente não se ater demais, para daí a gente poder finalizar. Pessoal,
a gente está aqui para quê? Para agregar conhecimento, né? Para aprender. A gente aprende trocando informações, a gente aprende escutando o que o outro muitas vezes aprendeu da pior forma, né? Vendo exemplos, dialogando, às vezes errando, né? Mas a gente precisa entender que buscar conhecimentos, se tornar habilidoso em algo, fazer cada vez melhor aquilo que a gente se dispõe a fazer, seja no nosso trabalho, na nossa vida, passa por estar atento às modificações. A nossa disciplina de fundamentos ela vai tratar muito disso, né? Porque é muito difícil hoje tu falar daquilo que era feito, porque hoje vai ser tudo coisa ultrapassada. Ah, mas por que na época não faziam diferente, né? Ah, mas se você fizesse uma estratégia de gestão diferente, talvez o resultado fosse diferente também, né? Então cabe a reflexão e cabe o pensamento para que a gente sempre busque evoluir naquilo que a gente faz, inclusive nos métodos de gestão e nas ferramentas de gestão que estão hoje aí disponíveis, né? Então, para um gestor, né? Lembra do ciclo PDCA? Sim. O PDCA trata muito disso, né? Planejar, executar, organizar, checagem, né? Tu nunca está num ponto parado, tu nunca está neutro, tu está sempre tendo que buscar ou uma correção ou uma melhoria. Se tu está te remontando para buscar uma correção, essa correção tem que ser ainda mais rápida. O ciclo tem que ser ainda mais rápido, tem que girar mais rápido. Se é uma melhoria, não é que precisa girar mais rápido, mas também tu não pode te dar ao luxo de ficar parado no tempo. Então, a administração é isso. A gestão é isso, né? É a gente sempre olhar para o nosso planejamento, sempre tentar executar, acompanhar, sempre revisar os resultados, porque esses resultados é que serão os responsáveis por nos mostrar se a gente está no caminho certo, se a gente pode melhorar, se a gente está comparado com uma média, a gente está um pouco melhor, um pouco pior. E com base nisso, né, nós gestores, o que a gente deseja do nosso negócio, dos nossos resultados, dos nossos colaboradores, o que a gente espera, né? Planejamos isso. Se a gente planejou isso, é porque a gente deseja buscar esses resultados. Quais são as nossas metas? A gente está planejando, a gente está tornando um cenário possível para atingir essas metas, sim ou não, né? De que forma eu vou buscá-las? Como é que eu vou escalonar isso? Eu tenho uma meta para 5 anos, mas qual é a minha meta anual? Qual é a minha meta mensal? Estou apto a buscar ela? Fica questionamentos que a gente sempre tem que se fazer, tá, gente? E para finalizar, que o tempo hoje passou muito rápido, né? Alguns questionamentos que eu quero que vocês levem e que a gente vai tentar responder e a gente vai trabalhar muito na disciplina de fundamentos, tá? O que essa disciplina vai agregar para vocês? Tá? Nós vamos trabalhar os aspectos históricos, né? Por que era da forma que era e por que não era da forma que não era, né? Quem é que trouxe, por que trouxe, qual era a necessidade da época, tá? O que se buscava na época, o que se tinha de tecnologia na época, conceitos de administração que nunca vão sair de moda, né? Nós vamos falar de Fayol, nós vamos falar de Ford, nós vamos falar de Taylor, deve estar na ponta da língua de vocês já, né? Ensino médio. Ensino médio, que é isso? Nós vamos falar da administração científica, né? O que é a ênfase nas tarefas, quem priorizava, quem é que dava ênfase nas tarefas, estrutura organizacional, né? Olha como a gente vai escalonar por períodos diferentes, onde a ênfase era na estrutura organizacional, depois a ênfase passou a ser nas pessoas, depois passou a ser no ambiente, né? Depois passou a ser na tecnologia. Percebam as mudanças que a nossa área sofreu e sofre constantemente. Onde é que a gente está hoje? Não sei. Talvez a gente esteja na época na ênfase na tecnologia, mas para muitos ainda dão ênfase na gestão baseada em pessoas, né? Então,
É uma roda que nunca para de girar, tá, gente? E por ser uma roda que nunca para de girar, é ainda mais complicado tu te achar nesse ambiente, porque esse ambiente muda muito rápido, né? Funções da administração, quais são, né? Conceituação, qual é a importância, quais são os métodos, quais os tipos de planejamento, né? Vocês já devem ter visto lá, planejamento estratégico, tático, operacional, vamos revisar todos eles de novo, né? E por que são importantes. Vamos falar sobre organizações. Vou tentar, não é uma promessa, vou tentar trazer alguém para falar um pouquinho com vocês aí também sobre empreendedorismo, de repente trazer algum colega que fale aí, tomara que o quadro não mais cheio aí, né? Não só com 2 colegas, que fale sobre alguma forma de empreendedorismo, sobre algum negócio que começou, sobre alguma ideia que teve, por que não teve, né? E por que teve daquele jeito e não teve de outro. Sempre é importante a gente escutar e ver exemplos de casos que deram certo, que estão dando certo, né? Eu acho isso muito importante e bem agregado. Vou tentar encaixar, depois do nosso cronograma ajustado as datas lá, tá? Vou tentar achar uma data que eu consiga dar um ligeirão na primeira parte e a gente finaliza nossa aula aí com alguém falando para vocês um exemplo de empreendedorismo, por que fez, eu acho bem legal. Tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Real, a prática é mais fixa mais. Com certeza. Dito isso, minhas caras, agradeço vocês por terem vindo, primeiramente, para essa primeira aula. Desculpa se eu falei demais. Camila sabe, né, Camila? A gente gosta de conversar bastante. Gosto de um papo. Peço desculpa se de algum momento ficou alguma dúvida. E se ficou, né? O meu e-mail está no material, meu celular está no grupo, meu WhatsApp é aquele, sempre será aquele, me manda. O WhatsApp do professor é o que eu puder vir correndo, tá? Só chamar lá que a gente, juntos, a gente vai tentar fazer uma disciplina bem legal. Fechou? Nossa. Então até semana que vem. Tem mais que frio. Vamos ter que sair agora do casulo aqui, vamos ter que encarar. Vou ficar até às 10h20. Chego em casa às 11h30. Tu vai de ônibus? Aí eu vou, prefiro. A gente vem cansada pra dirigir, né? De noite, sozinho, se estraga. No pneu, estraga alguma coisa no carro. Interromper, né, João?